Meu querido advogado Pablo Roá, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Diário do Sertão. Essa que já é sua casa, é sempre bom recebê-lo, querido. Bem-vindo. Muito obrigado, Elmo. Muito obrigado a todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para participar desse quadro belíssimo, Direitos e Deveres do Cidadão. Muito bem. Nada melhor do que tirar dúvidas com esse competente advogado que fala fácil e fica muito fácil da pessoa compreender o linguajar nesse mundo jurídico. Ele é todo compreendido por quem está aí atrás da telinha pela explicação do doutor Pablo Roá. Doutor, o caso de hoje, né, o tema é sobre o caso Lucas Terra, né, o adolescente que foi queimado vivo e teve aí corpo abandonado em terreno baldio, isso na capital baiana no ano de 2001. Os pastores que são condenados a 21 anos de prisão por matar e queimar o corpo de adolescente. Esse acontecimento, na verdade, causou uma grande repercussão em todo o Brasil e mundo até, né? Eu pergunto ao senhor, quais foram os crimes que são julgados pelo Tribunal de Júri? Muito bem. Antes de responder a sua pergunta, eu me reporto ao seguinte. Qual é a relevância de hoje nós estarmos discutindo um caso que aconteceu em março de 2001? E a resposta é simples. Infelizmente, o desfecho desse caso, de março de 2001, só se deu agora em 27 de abril de 2023. Então, imagine, 22 anos a família esperando justiça e, por que não, os acusados esperando um desfecho, já que passaram todos esses anos com um processo pendente e pesando sobre suas costas. Mas o Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. O homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E quando nós falamos em crime doloso, é o crime praticado com o desejo de matar. Portanto, existe a vontade, existe a intenção por parte do sujeito. E é precisamente como aconteceu no caso do Lucas Terra. Segundo narram a própria denúncia, o Lucas, ele, estando na Igreja Universal, no dia do seu óbito, ele teria flagrado os 3 pastores que o mataram em mantendo relações sexuais, homossexuais. E por isso, ele teria sido agredido, alguns alegam até que estuprado, e os pastores enrolaram o corpo dele em uma cortina lá da igreja, o colocaram em uma caixa, o levaram a um terreno baldio e incendiaram o cadáver do garoto, que veio, na época tinha 14 anos, e veio a ser descoberto 2 dias depois, já em um estado que praticamente não havia corpo, ele estava quase completamente carbonizado, e só foi possível a identificação por uma pequena parte do corpo que não estava tão queimada, e aí averiguaram-se o DNA, e por conta também da cortina, que repararam ser a mesma da Igreja Universal, levando a identificação do corpo. Um caso dramático, triste, profundamente triste. Nesse caso aí, o crime ele não prescreveu? Não, ele não prescreveu. Existe, na realidade, uma faixa de tempo de prescrição. Quanto maior a pena do crime, mais demora para que ele seja prescrito. Mas, mesmo nesse tempo, podem haver suspensões dessa prescrição. Por exemplo, entre o início do fato em si e o recebimento da denúncia, existe aí uma pausa nessa prescrição. E quando pausa, volta a contar do início. Ou seja, um homicídio prescreve com 20 anos, por exemplo. Se passou 15 anos e tem uma causa suspensiva da prescrição, a partir daquele momento, volta a contar os 20 do zero. O que dificulta, não é, que crimes fiquem impunes sem prescrição. Ô, doutor Pablo, qual a diferença do crime simples e o qualificado? Muito bem. Quando se trata de um homicídio, nós temos que o homicídio simples, ele é bem menos grave. Tanto é que a progressão de regime ela pode se dar até com 16%. E
Quando nós temos um crime qualificado, e aí me reportando diretamente ao homicídio, ele é tão grave, e isso devido a outro caso famoso aqui do Brasil, o caso da Daniela Pérez, né, que antes a progressão do regime era muito rápida, e essa progressão foi aumentando o tempo para que ela acontecesse. De modo que hoje chega até a 70% em regime fechado, para que o sujeito possa progredir. Então, a partir do momento que ele está qualificado, a pena é mais alta, né, podendo chegar até o máximo dos 40 anos, e 2, a progressão de regime é mais lenta. Ao invés de ele sair, por exemplo, como num crime comum, cumprindo 16%, imaginemos, em 10 anos de pena, 16%, 1 ano e 6 meses. Ele sai. Um homicídio qualificado, algum crime grave, hediondo, 10 anos de pena, 70%, 7 anos. Então, é uma diferença gritante. Nós temos a mesma pena, 10 anos em um e 10 anos em outro, só que em um ele fica preso 7 anos e no outro apenas 1 ano e meio. Muito bem, nós estamos conversando com o advogado Pablo Roá, ele no quadro Direitos e Deveres, nós conversando, ele esclarecendo sobre esse caso, né, do Lucas Terra. E quais são, doutor, as qualificadoras de um homicídio? Muito bem, nós temos hoje no Brasil diversas qualificadoras, mas no caso concreto do Lucas, eu gostaria de explorar essas que são muito comuns. Nós tivemos 3. Um motivo torpe, que é um motivo vil, um motivo abjeto realmente, que foi, no caso, foi provado, no caso concreto, se deu porque os pastores eles foram flagrados fazendo sexo e não querendo que o segredo deles fosse descortinado, fosse levado a público, eles mataram o garoto. Então, havia torpeza nisso aí. O meio cruel, que consistiu justamente no ateamento de fogo do corpo, né? O Ministério Público bateu muito fortemente no fato de que Lucas teria sido queimado vivo. Né? Tamanha a crueldade, o meio que eles fizeram isso. E um recurso que dificultou a defesa da vítima. Nós temos, nesse caso, por exemplo, a pessoa ser pega de inopino, né, a traição, por meio de uma emboscada, enfim, sempre que houver algum meio que dificulte ou que impossibilite a vítima de se defender, o homicídio também será qualificado. Mas hoje existem, e a lei vem avançando nesse sentido, diversas outras qualificadoras. Como, por exemplo, quando se mata um policial, seja ele civil, militar, um agente das forças de segurança pública. Hoje nós temos uma qualificadora específica para isso. Por conta dos avanços sociais em relação à liberdade sexual, à mudança de certos valores sociais, nós temos hoje também consagrado em lei o feminicídio, que é justamente o crime praticado contra a mulher em razão do sexo feminino ou da relação familiar estabelecida entre réu e vítima. Muito bem. Doutor, e como é o procedimento do júri? Né? Como se dá? O júri ele é muito diferente das audiências comuns, porque no júri, quem julga não é o juiz, mas é o povo. O juiz ele apenas recebe o processo do Ministério Público, faz a audiência, e na audiência ele vai dizer, olha, numa decisão, numa sentença ao final, que é chamada sentença de pronúncia, que ele vai dizer ao réu, eu tenho aqui elementos, autoria e materialidade, portanto, houve um crime e provavelmente, possivelmente, o culpado é você, então eu vou lhe submeter, diante dessas circunstâncias, ao conselho de sentença, em que 7 jurados, 7 pessoas do povo são chamadas para, num dia determinado, fazer esse julgamento. E aí, promotor e advogados discutem, as testemunhas são ouvidas no dia e o plenário vota. Muito recentemente, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele se manifestou contrariamente à permanência do Tribunal do Júri no nosso ordenamento jurídico brasileiro, alegando ser uma excrescência jurídica. E eu, com todos os respeitos do mundo, discordo do ministro, do posicionamento do ministro, justamente pelo quê? Nós temos no júri
uma demonstração democrática da cidadania, porque são pessoas do povo julgando seu semelhante. Então, é uma forma direta do povo exercer o métier, a justiça, e dizer se, dentro daquela sociedade, determinadas condutas são ou não são aceitáveis. E qual era o posicionamento do ministro? Ele pedia pela extinção, que os deputados extinguissem um projeto de lei, o tribunal do júri. O que, desde o princípio, penso eu, é absolutamente impossível. O júri ele está previsto na Constituição como uma cláusula pétrea. E cláusulas pétreas não podem, absolutamente, serem alteradas, serem mudadas. Né? A única possibilidade seria a existência de uma nova Constituinte, o que eu, em absoluto, não acredito que aconteceria, principalmente por um motivo tão banal quanto esse. E os países democráticos, os Estados Unidos, fazendo aqui um exemplo de legislação comparada, os crimes, todos, eles são julgados pelo júri popular. Porque os americanos, eles acreditam que é um exercício democrático o povo se envolver na justiça, para dar a resposta aos casos concretos e dizer como o povo gostaria que as situações fossem resolvidas. O doutor Pablo, nos tira uma dúvida. Cabe recurso caso um inocente seja mandado ao tribunal de júri? Cabe sim. E, inclusive, as alegações de inocência são bastante comuns por conta da gravidade dos crimes. E, no caso do Lucas Terra, nós temos justamente esse como motivo principal da demora. O primeiro dos pastores presos que confessou o crime, o Silvio Galiza, ele foi condenado em 2004, portanto, praticamente 3 anos depois. Em 2006, ele denunciou outros 2 pastores e disse, olha, eu não estava sozinho. Na realidade, quem matou o Lucas foram esses 2 pastores. Eu ajudei apenas na ocultação do cadáver. E esses 2 pastores também acusados, eles levaram o processo ao Tribunal de Justiça da Bahia, ao STJ e ao STF. E com uma diversa quantidade de recursos para justamente tentarem demonstrar que eles não tinham participação no júri. Chegado na última instância, isso 22 anos depois do cometimento do crime, o Supremo Tribunal Federal achou por bem submetê-los ao Tribunal do Júri, sob o seguinte argumento, olha, se não existe tanta prova assim que vocês são culpados, quem vai dizer não somos nós, mas o instituto, a instituição que a lei determina para tanto, que é o Tribunal do Júri. Então, nós temos aí a partir dessa situação, 2 posicionamentos bem diversos. Sim, os recursos, eles às vezes evitam que os culpados vão a júri. Porém, às vezes também, ele permite que as pessoas que efetivamente praticaram os crimes, elas passem muito tempo até que se tenha uma resposta dada à sociedade. E como diria um sábio filósofo, a justiça, quando tarda, é injustiça.